Gente, agora você vai poder acompanhar um pouco da história do Dr. Cid Carvalho. Quem aí nunca ouviu aquela frase, doa a quem doer? Então, ele é referência na comunicação e fez histórias em muitas outras áreas. Aos 87 anos, ele é homenageado do Grupo Cidade de Comunicação no centenário do rádio. São muitos momentos de emoção que a gente vai acompanhar a partir de agora. A produção é de Mara Elise Araripe, a edição de Yane Souza, imagens de Ramires Oliveira e Juvan Vasconcelos e edição de texto de Adriana Dias. A partir de agora, você assiste ao documentário Alô Amigos, aqui Cid Carvalho. Alô, amigos, aqui Cid Carvalho. Natural de Fortaleza, casado, pai de 3 filhos, avô de 5 netos. Há muitos anos, o final de semana tem endereço e horários certos. As gerações se misturam de um jeito apegado e cheio de memórias. Na mesma casa, com as receitas afetivas, os encontros são sagrados. Todo sábado a gente faz um almoço aqui na casa do papai e mamãe. Então a gente se reúne há muitos anos, né? Isso, ele é o nosso chefe. Isso dá força para ele, a energia que isso traz. É a energia do amor mesmo, realmente. Meu pai é o meu ídolo, né? O ídolo público, eu acredito que o pai seja ídolo de muitas pessoas. Mas o ídolo de público, ser também o meu pai, é sempre uma coisa muito gratificante. Eu adoro a vida, adoro meus filhos, meus netos, meus bisnetos, meus amigos. Adoro viver a vida, adoro ler, adoro ouvir música. Tudo que eu faço, eu adoro. Momentos compartilhados por amigos, familiares e colegas de profissão. O cenário perfeito para contar tanta história de vida. Falar em Cid Carvalho é falar do próprio rádio do estado do Ceará, ou no rádio do Brasil. Cid Carvalho marcou época, é uma legenda do rádio cearense. Ele entendeu que para ter audiência tinha que fazer diferente e fez. O Dr. Cid sempre teve um conteúdo muito precioso e muito assertivo. E a sociedade sempre precisa da veracidade do fato, do que está acontecendo, a imparcialidade. E aí o Dr. Miguel, juntamente com o Dr. Cid, tiveram a ideia de fazer esse programa ao meio-dia, todas as rádios em cadeia, todas as rádios do Grupo Cidade em cadeia, para impactar, para chegar aos ouvidos do maior número de ouvintes possível. E aí foi onde começou o projeto do A Quem Doer, que foi imediatamente, foi sucesso. Ele é um gênio. Você coloca o Cid Carvalho diante do microfone, é o mundo dele. Então ele improvisa, ele fala 2, 3, 4 horas se preciso for. Porque ele tem uma capacidade de criar elementos na cabeça que fazem com que ele seja um orador de primeira categoria, né? Ele era nascido, fazia as suas intervenções e os seus pareceres tinham realmente característica de texto consagrado a ser apoiado por unanimidade da comissão. Eu diria que o Cid era o homem dos 7 instrumentos, comentarista de futebol. Era aquele cara que a gente gostaria de ser, viu? Nascido em 25 de agosto de 1935, filho do poeta e romancista Jader de Carvalho e da escritora Margarida Saboia de Carvalho, Cid Saboia de Carvalho começou a trabalhar com comunicação aos 12 anos de idade. Jornal desde 47. Eu comecei a escrever no jornal do meu pai, eu era menino.
está no meu sangue. A minha família é de jornalistas. Por exemplo, meu avô era Eduardo Saboia, da padaria espiritual, dos jornais do final do século XIX, começo do século XX. Foi jornalista aqui na Bahia, no Rio. Meu pai, o jornalista mais famoso do Ceará, Jader de Carvalho. Minha mãe, jornalista. Meu avô paterno escrevia nos jornais do interior do estado. Eu conheci o professor Cid no meio do meado dos anos 50 na rua HP dos Santos. Nós morávamos no mesmo quarteirão. Então, tinha a casa do professor Cid e a lembrança que eu tenho dele era indo para o Diário do Povo, que era o jornal do pai dele, do Jader de Carvalho, e cortando o cabelo lá na barbearia do Geraldo. Nesse tempo, o locutor ficava numa sala e o técnico de som, né, técnico de áudio, em outra sala. Então, eles se comunicavam por gestos. Então, ele olhou e ele fez assim. Eu não entendia nada de sinal de rádio, né? Ele fez assim. Eu entendi que eu estava olhando e que não era para eu ficar olhando. Aí eu saí, né? Aí ele falou lá e tal, coisa, etc. Depois ele saiu. Aí quando ele saiu, eu falei com ele e tal, ele me cumprimentou. Aí eu disse a ele, estava olhando ali, não é nada disso, isso assim é para botar o jingle. Ele marcou tanta época no nosso rádio que uma pesquisa o apresentou como possível candidato ao Senado Federal. E o seu partido, naquela época, entendeu assim, e ele se candidatou, foi eleito e honrou o nosso Estado e deixou no Senado Federal um legado de cultura, de conhecimento e, sobretudo, de honestidade. E não demorou muito para começar a carreira como comentarista político e esportivo em 1948, na Rádio Uirapuru e na Rádio Assunção. A Uirapuru tinha acabado de começar quando eu fui para o Uirapuru. A Uirapuru era a TV Cidade. Então emendou, né? Tinha um convite para eu ser redator da emissora. Então, olha o meu horário. De meia-noite até o dia amanhecer. Era o meu horário. Meia-noite até... E eu escrevendo lá. Trabalhava escrevendo. Ouvindo BBC de Londres, a Voz da América, Rádio Nacional de Lisboa, que era tudo atrasado. Em Lisboa era tudo atrasado por causa da ditadura do Salazar. Pois bem, então eu comecei trabalhando de madrugada. Criamos então um slogan que eu entendo inteligente para aquela época, que dizia assim: no time o técnico decide, em campo o juiz decide e na arquibancada a torcida diz Cid Carvalho, o comentarista. Pegou e ele marcou época. O Cid Carvalho é hoje um ícone. Nós tivemos vários ícones no rádio, mas dos ícones do nosso rádio vivo é o Cid Carvalho. Ninguém está à frente dele. Quando nós anunciamos, vem aí estreando pela primeira vez, falando sobre o futebol, mas entende profundamente de futebol. Ele não entendia muito não, viu? Mas inteligente como era. Vamos ouvir então o nosso novo comentarista, Cid Carvalho. Aí ele entrou e disse o seguinte: eu, nas minhas primeiras palavras, devo dizer que vou fazer um rádio independente. Um comentário absolutamente independente. Eu não quero ligação com ninguém, dirigente nenhum de futebol. Eu vou colocar na frente do meu comentário aquilo que se coloca na traseira dos ônibus, né? No para-choque dos ônibus. Aí o que tem para-choque dos ônibus?
guarde a distância regulamentar. Lembra, Cid? Guarde a distância regulamentar. Guardarei a distância regulamentar dos dirigentes do futebol. Meu assunto é comentar futebol da maneira mais independente que possa acontecer. Cid Carvalho também presidiu a Associação dos Profissionais da Crônica Desportiva e atuou como comunicador em Brasília, enquanto estava no Senado pelo estado do Ceará em 1987 a 1995. A integração do Cid com a experiência dele de professor de Direito, nada lhe seria difícil. Ele integraria a Comissão de Constituição e Justiça, era adequadamente aquela que melhor o situaria no debate, tanto no Senado como no plenário do Congresso Nacional. Então, ele já chegou na condição de membro da Comissão de Constituição e Justiça. E eu era, sem dúvida alguma, um senador de grande destaque. Para você ter uma ideia, eu fui o relator do Ministério Público dos Estados. Ele tinha atuação permanente na tribuna, fazendo aqueles comentários que lhe eram proverbial e falava também, ao mesmo tempo jurista, mas ao mesmo tempo jornalista. Então ela fazia essa simbiose para tornar realmente a sua permanência na tribuna. Ele tinha sempre uma motivação para acompanhar, para ocupar a tribuna, o microfone e naturalmente defender os pontos de vista dele relacionados a esses dois itens que eu já referenciei. O Dr. Cid tinha acabado de voltar do Senado e eu tinha passado para Direito. E o Dr. Cid, eu fiquei na sala com o Dr. Cid. Ele tinha saído do Senado e tinha voltado para cá. Ele ligou para o meu pai, perguntando se meu pai aceitava ele de volta. E meu pai sempre repercutiu essa história. Disse, claro, Cid, aqui é a sua casa. E o Dr. Cid voltou para cá, para a TV Cidade. E eu fui trabalhar na sala com ele. Aqueles problemas do Ceará, nós discutíamos, ele e eu, trocávamos ideias e puxamos aquelas informações que pudessem compatibilizar ao meu ponto de vista com o dele. Foi procurador da Fazenda e procurador de Contas da União. Escreveu mais de 30 livros. Assumiu a cadeira de número 20 da Academia Cearense de Letras e formou-se em Direito pela Universidade Federal do Ceará em 1966. O membro das principais instituições do Ceará, o Instituto do Ceará, que é do século XIX, e da Academia Cearense de Letras, que também é do século XIX. Ganhou influência em todo o campo do direito. Fui relator da Defensoria Pública, fui relator dos direitos autorais, e aí vai longe a lista. Fui relator da Advocacia Geral da União. Essa advocacia que você ouve falar, a Advocacia Geral da União, saiu daqui, da minha cabeça. Não aceitei nada que tinha lá e fiz como achei que devia ser, e é hoje, ainda hoje é. O conhecimento era tanto que eu acho que minha cabeça não assimilava tanto conhecimento. Então eu anotava as coisas, discutia com ele, principalmente sobre comunicação e direito, política, uma vez que ele tinha acabado de vir no Senado. E foi muito importante esse meu convívio com o Dr. Cid durante esse período. E nosso escritório, basicamente, era no escritório dele lá da Rádio Cidade. Ele adorava advogar de graça. Muitas vezes eu chegava lá na rádio para me encontrar com ele para tratar dos assuntos de direito, daí dar um fórum, das petições e tal. E ele já tinha ali mais 2, 3 clientes que a gente já sabia que não tinha condição. Fossem os funcionários que pegavam ele no corredor para tirar alguma dúvida jurídica, vi muito isso.
para pedir um conselho. Ele era um homem muito sábio. Adoro dar aula. Enquanto eu pude dar aula, que a idade me permitiu, eu dei. Eu fui aluno dele por volta de 72, 73, de Direito Agrário, que, aliás, ele foi o introdutor dessa cadeira no currículo da faculdade. E o professor Cid sempre foi aquele professor que a gente desejava que fosse. Aquele professor amigo, aquele professor que conversava, que dava matéria, que cumpria a entrega das provas corrigidas. Em suma, era aquele que a gente queria ser como professor. E nesta intimidade de professor, de mestre e de aluno, eu aprendi demais com o Cid Carvalho. E consegui captar, além da inteligência de passar para a gente todo aquele conhecimento, ele tinha um zelo especial pelos alunos. Orientava os alunos o caminho correto. Como pessoa humana, então, meus amigos, eu posso dizer que pode ter igual, mas não tem melhor do que o nosso querido Cid Saboia de Carvalho. O papai foi professor da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Ceará e também fundador da Faculdade de Jornalismo da UFC. Eu não sei de dizer onde é que o meu pai foi maior, se como jornalista, se como advogado, se como professor, ou aquela função que ele galgou já quando estava com a vida completa. Ele se elegeu senador da República. Foi na comunicação que Cid Carvalho foi coroado como o rei do rádio cearense. E de lá para cá, ele passou por diversos veículos. Mas foi no Grupo Cidade que ele fez história, onde comanda o programa diário Antenas e Rotativas e o quadro Doa a Quem Doer. Pessoas que realmente possam governar o Brasil. Doa a quem doer. Dr. Cid cresceu, se firmou, fez seu nome no rádio cearense e criou aquele famoso jargão, bordão, doa a quem doer. O doa a quem doer é a herança do Miguel Dias. Ele chegava todo dia, tinha uma máquina de escrever no birô dele, a qual a temos ainda hoje aqui no grupo, tá guardadinha. E todo dia ele escrevia para vários jornais. E o que mais impressionava a gente é que ele não sabia o tema que ele ia escrever, ou seja, se ele não sabia o tema, ele nem estudava. Mas na hora o tema era passado para ele, algum jornal, que ele escrevia para vários, algum jornal passava a temática e ele digitava ali, um pouco catando milho assim, né? Mas ele escrevia como se já tivesse preparado todo o assunto. Onde eu chegar aqui em Fortaleza ou cidade do interior, todo mundo fala do doa a quem doer. Uma pessoa que tem um jargão, doa a quem doer, não pode ter rabo preso. O Cid Carvalho é uma das grandes expressões da inteligência cearense. Ele, através do microfone, ele se populariza ainda mais, mas os livros que ele já editou, ele direciona as informações e, consequentemente, permite que o programa dele seja assistido, como diz assim, de cabo a rabo. Quando começava o Antenas e Rotativas, ele começava assim: alô senhoras, alô senhores, aqui trabalha Cid Carvalho, pondo em ação o nosso departamento técnico de notícias. Aí, tome notícias com a sua cultura, com a sua sabedoria. Muitas e seguidas vezes eu fui chamado por ele na antiga sede, depois já na residência dele. Eu já dei várias entrevistas sobre fatos relevantes. Ele queria realmente atualizar o programa dele através da minha manifestação. Dentro dos programas dele, ele pedia ao público discos para a minha coleção, né? Pedia coisas antigas e tal. E os ouvintes atendiam e diziam que morava em tal rua, tal número. E ele pegava, ele tinha um Fusca, era o carro dele.
Ele pegava o Fusca, me botava dentro e a gente ia buscar o material. Isso foi começamos o nosso contato assim. São muitos momentos históricos, como a inauguração da TV Uirapuru Canal 8, em agosto de 1978, que passou a ser TV Cidade em junho de 1981. Que neste momento está oficialmente no ar. TV Uirapuru Canal 8. Este acontecimento é de magna emoção e também de grande importância. Que a sociedade cearense receba neste instante o nosso trabalho. Eu sou da televisão desde o primeiro dia. Primeiro dia no ar da TV Uirapuru. Depois eu continuei na TV Cidade, até quando eu estava na Rádio Assunção, eu comentava na TV Cidade. Então o Dr. Cid está realmente enraizado aqui na origem, na história, está afincado, está fundado na história do Grupo Cidade de Comunicação. Um fato pitoresco. Saímos, fomos transmitir um jogo, eu e Cid Carvalho, em Campina Grande, na Paraíba. E, por incrível que pareça, as outras rádios estavam de um lado e colocaram a gente, da Rádio Arapuru, eu e o Cid Carvalho e o Gilvan Dias, no outro lado do estádio, no meio da torcida, separado apenas por uma paredezinha. Aí começamos a transmissão e o Cid Carvalho sempre falou muito alto, né? Meus amigos... Aí um bebinho na frente, vários bebinhos ali na frente, um olhou para trás e disse, fala baixo, corninho. Aí ele queimou ruim, né? Quis brigar de calma, rapaz, calma, porque aqui nós estamos no meio da torcida e é perigoso. Aí segurei o Cid, é melhor ficar com esse título do que morrer, né? Fato pitoresco que aconteceu conosco no tempo do rádio. É um grande comunicador que sensibiliza realmente milhares de pessoas no seu programa dele de meio-dia. E, naturalmente, ele sempre teve o reconhecimento pelo advogado que ele foi, pelo professor que ele é. Ele chegava aqui e dizia, olha, eu trouxe um disco aqui do Pavarotti. Aliás, foi eu que ensinei o Pavarotti a cantar. Cid Carvalho narrou o início do regime militar, a morte de Mahatma Gandhi, entre outros fatos marcantes. Nós tivemos um momento delicado que foi exatamente a cassação de um presidente da República. É algo estranho, mas chegamos à conclusão, no processo que teve ruidosa repercussão no país, e esse fato foi levado à mídia e todos nós então nos compenetramos da responsabilidade de decidir numa punição do presidente da República, o que ensejou a ascensão do Itamar Franco, que era o vice-presidente da República, que passou então a ser presidente da República. Eu tive narrativas de guerras, muita narrativa de conflito, de falta de compreensão humana, de coisas tristes, no plano nacional e internacional. O que é que você imagina a um locutor ter que mencionar tortura? Mencionar tortura, mortes inexplicáveis, crimes envolvendo quem devia proteger a vida e mata. Então é difícil. Ser narrador como eu sou é uma arte muito desafiante. Houve um incêndio ali no porto, nos tanques de gasolina. E o Dr. Cid narrou
sem estar vendo, só através de um telefone. Era uma pessoa que estava lá no telefone, não existia celular, era telefone fixo, falando o acontecimento aqui para ele no telefone e ele narrando o que estava acontecendo. E todo mundo jurava que ele estava lá ao mesmo tempo vendo o incêndio que estava acontecendo. Eu tenho prática porque eu era menino e já acompanhava até a Segunda Grande Guerra Mundial. Já acompanhava. Acompanhei muitos conflitos, mas você ter que narrar o que está acontecendo no Talibã, não é brincadeira, não. Ele chega na última hora, sem combinar nada, sobe lá na mesa e faz o discurso de abertura, o de encerramento ou de saudação, tudo de improviso. Ele não escreve nada. Então eu acho uma pessoa formidável, porque eu não tenho o dom da oratória e ele tem. A emenda Benevides, ele foi um propugnador decidido, com aquela insistência que é prerrogativa dele quando defende uma causa justa. Ele então lastreou com o seu verbo a legitimidade daquela reconquista que nós estamos apresentando pela chamada emenda Benevides. Na TV e no rádio, a voz firme do Dr. Cid sempre marcou os comentários sobre política e atualidades. E ele não parou nem mesmo durante os meses de pandemia. O Dr. Cid continuou apresentando o programa no estúdio improvisado, na sala de casa. E diariamente, em várias frequências diferentes, a voz dele ecoa nas rádios cearenses. E um pouco antes da pandemia, o Dr. Cid teve que se ausentar fisicamente daqui do Grupo Cidade por complicações da saúde. Foi um grande sofrimento para ele. E aí, meu pai ainda estava vivo, nós íamos visitá-lo em casa e nós prometemos que ele faria o programa de casa. E montamos um mini estúdio, uma mini estrutura lá, uma certa estrutura para ele fazer o Doa Quem Doer de casa. O estúdio é mais profissional, tem os funcionários altamente treinados. A Rádio Cidade, por exemplo, tem cronistas do esporte, tem isso, tem aquilo, mas essencialmente tem técnico de som. Eles sabem dominar o estúdio. Eles sabem o que é que estão fazendo. Isso é uma garantia. Muitas coisas se alteraram definitivamente com a pandemia. E essa alteração, né, após esse período de reclusão, fez com que a atividade dele no rádio também se alterasse. Hoje ele tem o estúdio montado aqui em casa, nesse local que nós estamos conversando, é de onde ele apresenta o programa de rádio, e foi uma dessas inovações que aconteceram no rádio. Não procure em mim o medo da morte. Não tenho. Eu compreendo perfeitamente que todos vão morrer. Até quem vai nascer amanhã vai morrer. Outra grande paixão do Dr. Cid é a literatura. Esta é apenas uma das bibliotecas dele, um dos lugares preferidos de casa. É quase impossível mensurar a quantidade de exemplares que o acervo tem. Livros em vários idiomas, de todos os tamanhos, de escritores renomados que tratam dos mais variados assuntos. Eu tenho uma paixão muito grande por livro. É uma coisa que está na minha alma. Eu nasci assim. Eu era menino, já encadernava livros. Recuperava um livro estragado, uma coisa, fazia uma nova capa, aprendia com os artesãos como era a arte de encadernar. O Dr. Cid gostava de ler na madrugada, que ele dizia que já estava todo mundo dormindo, então ele tinha paz para ler. E meu pai adorava tirar as dúvidas, tomar decisões com o Dr. Cid na madrugada. Também, onde eu estou tem livro.
Onde eu estiver, tem livro. É uma coisa inerente à alma, inerente ao espírito. Eu leio sobre tudo. E falando em livros, ele lembra com emoção do presente que ganhou do Dr. Miguel Dias, com quem tinha uma relação além do profissionalismo. Uma amizade que ele faz questão de dizer o quanto é especial. Pertinho de morrer, ele foi a Portugal. E lá ele, sabendo o que é que eu gosto em literatura, em obra antiga, tá? Ele trouxe um tanto assim de livros. Não é exagero, não. Ele trouxe livros espanhóis, livros italianos, portugueses, notadamente portugueses. E me deu, todo o oferecimento dele era: ah, meu pai. Tudo dele é meu pai. Ele me considerava pai dele. Depois que o meu pai faleceu, eu adotei o meu Cid, o Dr. Cid, como meu pai. Sempre que eu tenho alguma dúvida, eu socorro aos cabelos brancos dele e à inteligência. Então, o Dr. Cid é muita coisa para mim e para esse grupo. Sempre esteve ao meu lado nas horas mais difíceis que eu já passei. A partir do momento que o Dr. Miguel chamava o Dr. Cid de pai, é porque não existia só uma amizade, existia uma relação de confiança recíproca, fraterna, de confiança, de decisões acertadas, de decisões também evitadas devido a essa cumplicidade que eles tinham. É um homem de uma cabeça extraordinária. Foi um grande político. Somos grandes amigos mesmo. Eu tenho o Cid como um amigo de verdade, certo? Que quando eu precisei, ele nunca disse não. E mais, ele tem a qualidade, ele diz a verdade. É o amor que me move. É o amor. Eu me movo muito pelo sentimento de caridade, de piedade, pela certeza da espiritualidade. Ele é espírita, o Dr. Cid, espírita praticante, mas principalmente respeitoso a todas as religiões. Dr. Miguel, assim como eu, católicos, devotos de Nossa Senhora de Fátima, e ele sempre soube associar tudo isso, trazer uma palavra de fé. O jornalista não pode ser uma pessoa que diga assim: não creio em nada, não creio em nada, não acredito em nada. Ele não pode. Ele tem que acreditar. Ele tem que ter uma alma mais próxima de Cristo possível. É por isso que meu pai chamava ele de pai, porque o Dr. Cid também doou parte da vida dele aqui para nós. Tudo que ele fez com muito afinco, com muita dedicação e com muito amor, né? Por isso que eu acredito, e não tenho medo de dizer, é que ele está sendo recompensado pelas atividades que ele exerceu com tanto amor, carinho e dedicação. Que ama o que faz e vai fazer até o fim. Meu pai, eu te amo, viu? Desejo a você muitos anos mais de vida com a mesma capacidade que você tem de demonstrar suas opiniões. São 87 anos de vida no centenário do rádio em 2022. Histórias que se confundem há décadas, com a mesma lucidez de quando começou. O tom crítico, justo, espirituoso, simpático. A voz que não cala. Doa a quem doer.
Alô, amigos, aqui Cid Carvalho. Todas as reverências a esse gigante da comunicação aqui no nosso Ceará. Grande Cid Carvalho, que honra a gente poder compartilhar tantos bons momentos com o Dr. Cid, aqui na TV, inclusive aqui no Grupo Cidade, lá na casa dele, com toda a sua família. Gratidão, Dr. Cid, por tantos momentos maravilhosos, viu? Que o senhor nos proporcionou ao longo de tantos anos na comunicação aqui no Ceará.